Vídeo de hoje, vamos pegar um FIINFRA aqui da nossa B3, BIDB. Esse fundo de debêntures é um fundo do Banco Inter. Para quem não conhece o fundo, a gente vai passar informações gerais sobre o fundo, como é que ele funciona, quantos debêntures tem, qual que está a rentabilidade dele, né? Aqui vamos entrar com mais detalhe no critério rentabilidade. Um ponto positivo do relatório desse fundo, para mim, é a abertura de forma bastante didática, né, da performance por debenture. Então ele coloca, olha que bacana, qual debenture está entregando positivo, qual entregou negativo, qual que é o fator de cada debenture ter entregado positivo ou negativo, se foi a oscilação do juro, né? Se foi, quer dizer, marcação ao mercado, basicamente, né? Se foi variação no spread, se foi o carrego do IPCA, enfim, ele fala qual componente afetou cada debênture dessas aqui. Ele fala também o ganho por distribuição aqui, a gente vai estar passando, e vamos estar vendo como é que ele está em relação a mercado, que acho que é o ponto central desse vídeo. Ele está caro ou barato? Se a gente comparar ele com pares de mercado, como que estaria esse fundo? Valeria a pena a gente estar adquirindo hoje esse fundo? Então, o objetivo desse vídeo é justamente esse, é a gente analisar esse fundo para ver qual a competitividade dele em relação aos pares de mercado. Bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. Aqui a gente busca fazer análises críticas dos relatórios, né? E estudar juntos para que a gente realmente chegue num nível de estudo que nos permita tomar boas decisões. Esse fundo é um fundo de médio porte, né? Então, 124 milhões, né? A gente tem fundos menores e maiores do que ele na B3. Ele é um fundo, considero eu, de pequeno a médio porte, né? Se a gente compara com o juro, por exemplo, já é um fundo de 500 milhões de patrimônio, né? Então, duration dele, 5,6 anos da carteira, ele tem 29 emissores, né? No portfólio dele. É bem interessante. Quando você compara com os fundos grandes também, é um bom número de debêntures que ele tem aqui. Ou seja, tem diversificação, né? Está descontado esse fundo aqui, patrimonial 92, está negociando hoje 88, está com certo nível de desconto. Carrego de carteira, IPCA mais 7,6, e ele pagou nesse último mês praticamente 0,8 de yield. Um ponto positivo também, taxa de administração baixinha, né, 0,8, não tem taxa de performance. Então, lido esse prospecto, a gente, né, vê que realmente é um fundo interessante, distribuído. Quando a gente vai para a carteira de crédito dele, a gente percebe a mesma coisa, né? Ratings interessantes, como todo FIINFRA, né? Boa distribuição entre geração, rodovias, telecom, como setores principais aqui. Então, nada que desabone aqui. Se a gente compara ele com um título de renda fixa similar, né, que seria a NTNB 2028, né, que está pagando aí nesse momento 5 IPCA mais 5,2, ele está pagando, como a gente viu, 7 e pouco, né? Então está com um spread de 2,1 over a NTNB, ou seja, ele está pagando uma entrega real acima da NTNB, né? Ao menos esse é o quesito teórico, né? Isso quando a gente fala em conceito da carteira dele, como que é a carteira dele, como que a carteira deveria entregar, né? Agora, sim, a gente sabe que fundo de infra ele é sujeito a outras coisas, marcação a mercado, principalmente, e isso afeta justamente o nível de entrega desses fundos aí, não só desse, mas de todos os fundos. Então, indo na carteira dele aqui, boas empresas, nada a declarar aqui, bons ratings também. Então, um fundo, assim, olhando esse aspecto geral, bastante investível, né? Agora, quando a gente vai para a rentabilidade, a gente tem que entender o que é o contexto do momento também, o contexto do juro realmente estar subindo, né? Como que isso vem afetando o fundo. Então, o fundo, perceba, assim, o dividend yield dele não está muito legal, né? Em 2023 aqui, em comparação aos pares de mercado, aos outros fundos, né? Então, veja, de janeiro a março, até que pagou legal aqui 1,14, 0,93, 1,30, né? Aí abril e maio, 0,91, depois disso, junho, julho, já caiu bastante, né? E agora ele vem nesse nível, né, de 0,67. Ou seja, anualizado, fiz uma conta aqui para gente, né? Se a gente pegar isso que ele pagou, divididos pelo valor da cota, né? A gente estaria falando de dividend yield de 9,5 da cota do relatório, por cento, né? O valor da cota de hoje daria em torno de 10 ou algo mais que 10%, né? É isso que ele estaria pagando de forma líquida, né? Então, o pagamento deles seria esse, basicamente. Como eu falei, está com desconto, né? Está com PVP de 0,97. Hoje está mais barato ainda, um PVP em torno de 0,95. Quem compra, por exemplo, a taxa de hoje, 88, está comprando uma carteira com IPCA mais 7,6. Uma carteira interessante do fundo, né? A gente percebe que ele, ano passado, operou bastante descontado em relação ao patrimonial,
Esse ano ainda continua bastante descontado, e aqui já percebo um efeito da NTNB sobre patrimonial nos últimos meses aqui. Então, de julho para cá, percebo o patrimonial do fundo caindo, né? Então, isso é importante a gente observar aqui nos fundos de infra, né? Então, é afetado por quê? Marcação a mercado. Então, você vê a patrimonial dele caindo, apesar disso, a cota mercado com uma leve subida, né? Isso até o mês passado. Quando a gente olha a atualização desse mês online, né, a gente percebe essa cota com uma tendência de cair nesse presente momento, né? Então, não está mais a 90, está a 88. Entrega do fundo em relação às pares, eu acho que esse é o ponto principal. Eles comparam com o NTN-B 2028. Então ele faz 2 comparações aqui. Primeira comparação, a linha amarela, quanto foi a rentabilidade pela cota a mercado. Então, o que que é isso aí? Isso aí é para quem comprou o fundo em setembro de 2021 até o presente momento aí, perceba que está superando levemente as NTNBs, mas nem sempre foi assim. Esse fundo apanhou bastante no passado aí. Então ele está assim quase que empatado nessa presente data do relatório, né? Ele estaria quase que empatado com as NTNBs, tanto em cota patrimonial como cota mercado. Patrimonial anda bem próximo à NTNB, né? Então esse fundo, como eu falei para vocês, ele apanhou bastante por cota, né? Mas a cota, ela é derivada do quê? De distribuição também, né? Então, quando o fundo tem distribuições que são um pouco mais baixas, como a gente viu aqui, a cota inevitavelmente acaba sofrendo, né? Então, a gente já viu uma geral disso. Esse ponto aqui é o ponto mais legal do relatório. Eu acho que nenhum relatório de FIINFRA faz uma distribuição tão detalhada. Eu realmente gostei muito desse ponto aí. Eu acho que todo fundo deveria fazer isso para o cotista, né? Ou seja, o que, que ele está falando aqui? Qual debenture, nesse resultado que ele teve no mês, né? O resultado aqui 0,72, que é o resultado que ele entregou, o dividend yield, né? Quanto que foi a composição, a atribuição de performance de cada debenture. E aí vocês percebem que tem debentures que puxaram para o positivo, tem outros que puxaram para o negativo, né? Então, olha só que bacana. O que ele coloca aqui? Ele pega as debentures e ele faz todo o desdobramento de como é que foi esses ganhos e perdas para cada debenture. Por exemplo, vamos pegar essa debenture, a primeira aqui, a MTRJ. Essa aqui é do metrô lá do Rio de Janeiro. É uma debenture que vários fundos de infra têm, né? Bastante comuns. Aliás, tem bastante sobreposição em fundos de infra, né? A gente tem que ficar atento a isso também. Tem debentures que tem vários, diversos, quase todos os fundos aí. Então, vamos lá. Então, por exemplo, impacto de negociação dos ativos. Teve ou não teve para essa debênture? Não teve. Ou seja, não vendeu com lucro, nem comprou, nada assim, não fez nenhum ganho de capital, nada relativo à negociação dessa debênture do metrô, que é a primeira. Oscilação da curva de juros reais. Aí que está o efeito, né? Por exemplo, está com menos 0,05. Ou seja, apesar da debênture ser uma debênture de ótima qualidade, com IPCA lá mais 7, mais 8, né? Ela em sendo marcada a mercado, ela sofre com o aumento dos juros, que é a situação que está sendo enfrentada nesse presente momento do relatório. Então perceba que a oscilação na curva de juros reais marcou a mercado negativamente a maioria das debêntures aqui, para não dizer quase todas, né? Então ela recebe o quê? Recebe uma marcação negativa no mercado. Aqui ele teve uma oscilação de spread de crédito, né? Quer dizer que ele conseguiu melhorar o spread desse crédito específico aí, então isso somou positivo, né? E aqui no final ele teve o carrego do IPCA e juros reais sem oscilação do crédito, ele considera 0,04, ou seja, na soma final de tudo aqui, essa debenture entregou 0,09%. Então tem debentures que entregaram positivas, tem outras que entregaram negativas, né? E aí nesse somatório ele chega àquele 0,72 negativo apresentado ali em cima. Principal componente de variação do mês, marcação a mercado, puxando para negativo, né? Aqui, o ganho por cota, basicamente, né, quanto que ele teve por ganho e quanto que ele distribuiu. Então, isso é importante para a gente ver a questão de reservas, como é que o fundo está gerando, como é que está distribuindo, né? Então, o fundo, vocês vejam que teve meses em que o ganho dele, o laranja, foi maior que o azul, né? Então, ele foi gerando aí reservas, né? No período aí. Nesse mês vigente, né, basicamente, ele acabou distribuindo quase tudo que gerou, praticamente. Não gerou muita reserva, gerou 7,8
7,82 de ganho acumulado por cota e distribuiu 7,79. O que eu quero dizer com isso? Que ele usou as reservas dos meses anteriores para cobrir esse déficit desse mês de 0,72, tá? Então, se ficou bem claro para todos, nos meses anteriores ele gerou laranja maior que azul, foi gerando, gerando, gerando. Aí chegou um momento que começou a empatar, né? Só que ele ainda tinha essas reservas e nesse momento, como o resultado fechou basicamente negativo, devido a efeito de marcação a mercado, ele pegou e distribuiu o que havia gerado no passado, também possivelmente por alguma marcação a mercado positiva. Então, a dinâmica dos FIIs de infra é bem diferente, né? De FII de CRI, a gente tem que estar disposto a estudar, entender, né, e saber que o fundo, em momentos de juro elevado, ele acaba sendo prejudicado, até que ele consiga se ajustar, a não ser que ele faça realmente um trabalho de gestão ativa muito forte, né, e consiga reciclar o portfólio dele, ele acaba sendo bastante impactado por isso. Última pergunta, para a gente fechar o vídeo, né? Estaria caro ou barato esse fundo, né? Está valendo a pena ou não? Então, para responder essa pergunta, né, a gente tem que ver precificação. Aqui a gente viu que ele está em termos de PVP, ok, está descontado. Em termos de carrego, ok, interessante, um carrego, né, IPCA mais 7,2. Então, nesses dois quesitos estaria interessante. Entretanto, você tem que ficar ciente que o dividend yield entregue por ele hoje está menor do que o do CDI, né, pessoal? Então, assim, isso é relevante. Percebam que são vários meses que isso está acontecendo. E o meu ponto de preocupação é que nos meses que a NTNB tinha dado aquela baixada, que foram os meses anteriores a setembro, né, agosto e julho, o fundo não teve entregas assim mais robustas, né? Então, isso leva a crer aí que realmente esse dividend yield não venha a aumentar aqui para os próximos meses, né? O fundo certamente está sofrendo com as questões de marcação ao mercado. Mas no final de tudo, caro ou barato? Para a gente responder aqui, vamos comparar com alguém, né? Então o gestor explica aqui, ó, considerando o preço de negociação de cotas, a rentabilidade pode divergir, não pode acompanhar o benchmark, né? Então ele fala que como o fundo é listado na bolsa, a cota depende de oferta e demanda, né? Ele está falando que realmente a cota, apesar da cota patrimonial está tendo uma boa rentabilidade em relação ao IMAB, a cota mercado tem sofrido, né? É isso que o gestor fala. Mas, para a gente fazer o tirateima aqui, o gestor tem toda a razão no que ele fala aqui, mas vamos fazer um tirateima comparativo com alguns outros fundos aqui também. Então, quando a gente pega o Banco Inter, você perceba que esse fundo aqui, ele está hoje 87,60, né? Já andou em 85 aqui no passado, né? No IPO dele, partiu próximo a 100, né? Essa situação real do fundo, né? E quando você compara ele relativo ao valor da cota, né? Porque isso pesa, né? Na questão de rentabilidade total. Quando você compara ele com o par de mercado, o juro, perceba que o juro partiu lá do IPO lá com 102, por exemplo, né? Teve momentos ruins também, mas o juro está hoje em 106, por exemplo, né? 105,40. Então o juro tem sim o benefício de valorização de cota versus esse fundo do Banco Inter, que no final acaba se materializando numa rentabilidade total maior para quem investiu no juro em relação a quem investiu no Banco Inter, né? Então, esse comparativo final que eu fiz, esse gráfico aqui, ele mostra justamente um período aqui desde 2021 até o presente momento, os dois fundos comparados com o NTNB, então, e comparados entre si, né? Então, o juro entregou 34,3% de rentabilidade total, sendo proventos mais valorização de cota. Claro, boa parte disso é valorização de cota, tá? Mas o juro, ele ficou acima da NTNB, né, mesmo sem considerar muitas variações de cota. Já o fundo do Banco Inter, realmente ele fica pau a pau aqui no presente momento com a NTNB, como vocês viram no gráfico anterior, só que esse está atualizado até agora, né, está mais recente, né, e como eu falei para vocês, agora ele está perdendo rentabilidade que a cota dele está baixando, já não está mais 90, né? A cota dele já está em 87. Então, isso representa uma perda de rentabilidade total para um investidor que está investido nesse fundo aqui, que hoje estaria, vamos dizer assim, muito em linha com a NTNB. Ele não tem muitos ganhos em relação à NTNB equivalente dele, sendo pura, né? Só que aqui é o grande X da questão, né? Quando a gente faz essa análise, essa linha vermelha, que é o IMAB 5, ela não está descontado os 15%, né, que você tem que entregar para o governo, né, de imposto de renda. Então, esse que é o X da questão. Já no gráfico do relatório do fundo, eles já põem esse desconto. Então, se a gente descontar os 15% aqui da linha vermelha do IMAB, né, o IMAB vem abaixo do fundo do Banco Inter. Então,
moral da história, resumo da ópera, o fundo do Banco Inter está entregando levemente acima da NTNB, né? É um fundo que tem uma entrega interessante, só que existem hoje fundos melhores no mercado. Então não é recomendação, mas deixo esse vídeo aí para estudo de todos.